Guardai o vosso coração dos ídolos da modernidade. E para falar desse tema, eu irei me basear em Romanos, capítulo 1, versículo 19 a 32. Romanos capítulo 1, versículo de 19 a 32. Eu já peço que você abra essa palavra e já deixe alguma marcação nela, porque você vai voltar a ela constantemente. Então já marca essa palavra, Romanos capítulo 1, versículo de 19 a 32. Amém? Amém? Diga comigo: obrigado, Jesus, porque estou aqui. Eu quero ouvir tua palavra. A primeira coisa que eu gostaria de resolver nessa pregação é o que é idolatria. Guardai o vosso coração dos ídolos. Então, o que é idolatria? E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 7. O que está escrito aí? Nem vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo sentou-se para comer e para beber, e depois levantou-se para se divertir. Amado irmão e irmã, a palavra de Deus já começa dizendo para você: não vos torneis idólatras. Veja, você não era idólatra, você se torna idólatra. Amém? E a Bíblia no Novo Testamento traz um texto do Antigo Testamento. Se você olhar aí, trouxe o texto de Êxodo. Porque aquele povo que Moisés tirou do Egito, eles se tornaram idólatras. E nós sabemos que chegaram até a construir um bezerro de ouro. Portanto, cuidado para você não se tornar um idólatra. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. O que está escrito aí? Portanto, caríssimos meus, eu quero ouvir vocês. O que está escrito aí? Fugir da idolatria. Portanto, caríssimos meus, fugir da idolatria. Em outras palavras, você vai ver a idolatria. O mundo é idólatra. O mundo vai cultuar outros deuses. O mundo vai cultuar os ídolos. Você olha isso, você vai ver isso, mas você foge. Está entendendo, sim ou não? Então, quando a Bíblia diz fugir, não vos torneis idólatras, agora fugir da idolatria, então você está no mundo idólatra. Eu não posso aqui enganar vocês e dizer: o nosso mundo não é idólatra. O nosso mundo é idólatra. É por isso que a palavra de Deus, em 1 João, capítulo 2, versículo 15 em diante, vai dizer: não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Este mundo é idólatra. 1 João capítulo 5, versículo 19: esse mundo já sob o poder do maligno. Então eu não posso dizer para vocês que não existe idolatria no mundo. Há idolatria no mundo, mas a Bíblia já está dizendo para você:
fugir da idolatria. Você já fugiu de algum bicho que você tem medo, sim ou não? Tem gente aqui que já fugiu de barata, que eu sei. Principalmente se ela voa. Tem gente aqui que já fugiu de rato. Tem gente aqui que já fugiu de lagartixa. E que quer fugir? Se ela está na sala, eu vou para a cozinha. Esses dias eu contei no último acampamento, eu estava numa casa descansando e preparando pregações, e uma cobra entrou dentro da minha casa. O que eu fiz? Fugi da casa. E só entrei de novo se mandasse aquela cobra embora dali. Veja, tiramos a cobra, ela foi para um destino dela, para o mato, para algum lugar que ela possa viver. Veja, quando acho perigo, eu fujo. Olha para quem está do seu lado e diga: diante do perigo você foge. Diga para ele assim: se a Bíblia está pedindo para fugir da idolatria, é porque a idolatria é mais perigoso que uma cobra, meu filho. Aliás, toda idolatria tem por trás uma cobra, a serpente de Apocalipse capítulo 12, a primitiva serpente. Portanto, assim como a gente foge de cobra porque é venenosa, é mortal, deve-se fugir da idolatria que está por trás, a primitiva serpente. Você está entendendo, sim ou não? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Leia comigo. Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus disse: eu habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Coloca a mão no seu coração e diga assim: a palavra de Deus agora está dizendo que eu sou o templo do Espírito Santo. E portanto, uma pergunta a Bíblia está fazendo para você: como conciliar o templo de Deus e o templo de ídolos? Como que você pode na mesma vida adorar a Deus e adorar a ídolos? Não tem como. Por isso que o tema é: guardai o vosso coração dos ídolos. Como é que pode no teu coração estar Deus e estar ídolos? Não, não é possível. Guardai-vos dos ídolos. 1 João capítulo 5, versículo 21. Último versículo de 1 João capítulo 5, versículo 21. O que está escrito aí? Leiam bem alto comigo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A Bíblia então está dizendo para você não se tornar idólatra. A Bíblia está dizendo para você fugir da idolatria. E a Bíblia está dizendo para você que se guardar da idolatria, amém? Então ela é perigosíssima. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus vai falar de uma das idolatrias da modernidade.
Essa idolatria era na época de Jesus e ela continua até os dias de hoje, com força total. Mateus capítulo 6, versículo 24, leia comigo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí Jesus vai ser mais claro agora: não podeis servir a Deus e a riqueza. Um dos ídolos da modernidade é dinheiro. Tudo que não presta no mundo tem dinheiro por trás. Por exemplo, uma das coisas que mais vende no mundo é pornografia. Mas você não sabe que isso estraga a vida da pessoa, estraga a vida do casamento, estraga as crianças, estraga os jovens. Não importa, o importante é que dá dinheiro. É o que mais dá dinheiro no mundo. Se dá dinheiro. Quanto conteúdo de audiovisual que temos na televisão, na internet, em tantos lugares, que a gente sabe que são promíscuos, que destroem família, que não são bons para entrar dentro da sua casa, mas se dá dinheiro, é bom. Jesus está denunciando um forte ídolo, o Deus Mammon, o Deus dinheiro. Quantas pessoas abandonam a Deus por causa de dinheiro? Quantas pessoas da sua família já não vão mais para a igreja porque a cabeça dela é só trabalho, dinheiro, trabalho, dinheiro, trabalho, dinheiro, conquistar carros, conquistar casas, conquistar isto e aquilo, só não pensa em conquistar o céu. Só não pensa em conquistar a sua maior riqueza. Pergunte agora para mim, mas Frei, diga comigo, mas Frei, o que é idolatria? Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é o quê? Que é uma idolatria. Cuidado para você não achar que idolatria é só bezerro de ouro. Cuidado para você não achar que idolatria é só imagem. Paulo está dizendo que idolatria é impureza. Paulo está dizendo que idolatria é devassidão. Paulo está dizendo que idolatria são as paixões mundanas. Paulo está dizendo que idolatria são os maus desejos. Paulo está dizendo que cobiça é idolatria. Agora a palavra de Deus vai dizer uma coisa séria para os idólatras. A Bíblia falou para você não se tornar idólatra. A Bíblia falou para você se guardar dos ídolos. A Bíblia falou para você fugir da idolatria. Agora, se você não der ouvidos a isso, abra sua Bíblia agora em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 5. Efésios capítulo 5, versículo 5, o que está escrito aí? Porque sabei bem, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, verdadeiros idólatras. Olha o que a Bíblia chama de idólatra: o impuro, o dissoluto, o avarento, é idólatra. Então, se a pessoa é amante do dinheiro, é idólatra. Se a pessoa é amante dos prazeres do mundo, é idólatra. Está entendendo, sim ou não? Você talvez já foi idólatra alguma vez na sua vida.
Talvez um dia na sua vida você só pensava em dinheiro. Talvez um dia na sua vida você estava nos prazeres do mundo, nas impurezas. Porque sabei bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum idólatra terá o reino de Deus. Nenhum idólatra terá a herança do reino de Cristo e de Deus. Nenhum idólatra irá para o céu. É sério ou não é idolatria? Olha para quem está do seu lado. Não vos torneis idólatras. Guardai o vosso coração dos ídolos. Fugi da idolatria. Aplauda essa palavra. Catecismo da Igreja Católica. Se você trouxe, abra. Se você não trouxe, marque aí. 2113. Catecismo da Igreja Católica, 2113. Preste atenção que agora a tua igreja vai falar sobre idolatria. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus. Quer se trate de deuses ou de demônios. Por exemplo, o satanismo, o poder do prazer. Aliás, veja, ele fala dos demônios. O demônio do poder, do prazer, da raça, dos antepassados. Está ouvindo ou não? Está ouvindo ou não? Os demônios do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro, etc. Ele cita o texto que eu já li: não podeis servir a Deus e ao dinheiro, diz Jesus. Numerosos mártires morreram por não adorar a besta. A besta que se esconde. Veja, o que é um ídolo? O ídolo, preste atenção no que eu vou te falar agora. O ídolo é onde o demônio se esconde. O demônio se esconde atrás do ídolo. Dinheiro, quem está escondido atrás deste ídolo? Poder. O ídolo então é onde o demônio se esconde, porque ele quer culto. Ele quer culto. E como é difícil ele conseguir culto para ele, você sabendo que é ele, então ele se esconde atrás do ídolo. Ele se escondeu atrás do bezerro de ouro. Ele se esconde atrás da cobiça. Ele se esconde atrás dos prazeres. Ele se esconde. O ídolo é onde o demônio se esconde para ser adorado. Numerosos mártires morreram para não adorar a besta, recusando-se até a simular o seu culto. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus. É, portanto, incompatível com a comunhão divina. Diga, erga teu braço bem mais alto e diga: eu declaro neste dia que eu não adorarei outro Deus. Diga mais alto: eu não adorarei outro Deus. Há um só Deus, e só a Ele adorarei. Um parênteses. Jesus no Monte das Tentações, o demônio aparece para ele e fala: se você me adorar, eu te darei tudo. Jesus olha para o demônio e fala: ei, adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás cultos. E a partir daquela hora o diabo foi embora.
Eu não te adoro. Pegue teu braço mais alto que você pode e diga: eu só adoro a Deus. Eu não adoro ao demônio e nem aos seus ídolos, porque o demônio se esconde atrás do ídolo. Você entendeu isso? Então diga: Jesus é o meu Senhor, o meu único Senhor, o meu único Salvador, e só a Ele eu adorarei, eu prestarei culto. Aleluia. Romanos capítulo 1, pedi para você marcar, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se manifesta do alto do céu. Na verdade, eu quero que você repita comigo: a ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Preste atenção no que você acabou de ler. A ira de Deus se manifesta sobre toda a injustiça, sobre todo o aprisionamento da verdade. O que é um ídolo? É aprisionar a verdade. Ídolo é sempre mentira. Se você não quiser fugir dos ídolos, se você não quiser guardar o seu coração desse mundo, a Bíblia está dizendo que a ira de Deus pode cair. E agora nós vamos tratar de um assunto muito sério: a ira de Deus. Porque o mundo de hoje só gosta de refletir no Deus. Eles gostam de falar assim: Deus é amor, e é verdade. Só que o Deus amor, eles esquecem que tem ira. O Deus amor, eles esquecem que pegou chicote no templo e expulsou todo mundo. Sim ou não? É porque o povo acha que o Deus amor nosso, da Bíblia, é o Deus amor que você pode fazer o que você quiser. Oh, meu queridinho, fica à vontade para fazer o pecadinho que você quiser. O Deus amor é o Deus que pega chicote. Pode falar para quem está do seu lado: o nosso Deus amor, o nosso Jesus, é o Jesus que pega chicote. Deixa eu perguntar para você aqui, papai e mamãe que está aqui, alguma vez você não teve que falar para o filho: ó, teve gente que teve que mostrar isso aqui, ó. Pode nem falar isso hoje em dia. Mas quando você castigou o seu filho, corrigiu o seu filho, era por amor, sim ou não? Toda correção é por amor, sim ou não? É. Quando a gente fala da ira de Deus, é um Deus que ama também. Quando a gente fala de um Deus que pega chicote no templo, é um Deus que ama o templo, é um Deus que ama você e por isso te corrige. Então cuidado com esse Deus amor que não corrige ninguém. Cuidado com esse Deus amor que você pode fazer o que você quer. Este não é o Jesus da Bíblia. Este não é o Jesus verdadeiro. O Jesus verdadeiro, que ama de verdade, é o Deus que tem aquela correção de amor, o chicote de amor, mas que de primeiro momento dói. A ira se manifesta. Abra sua Bíblia em Efésios
Efésios capítulo 5, versículo 6. Efésios capítulo 5, versículo 6. Papai e mamãe, você precisa corrigir um filho que está te obedecendo em tudo certinho, bonitinho? Precisa? Precisa, sim ou não? Então a ira de Deus é para quem? Diga para mim, comigo. É para os rebeldes. Abra sua Bíblia então, Efésios capítulo 5, versículo 6. O que está escrito aí? E ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Quer ser rebelde? Deus vai ter que corrigir você. Não seja rebelde. O que é um filho rebelde? Papai falou, não faz isso, meu filho. O filho vai lá e faz. Teimoso, rebelde. A Bíblia fala para você, não faz isso. Você vai lá e faz, sem vergonha. Rebelde. A ira de Deus cai sobre os... É palavra do Frei Gilson? Fui eu que inventei? Não. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo de 5 a 6. Colossenses 3, de 5 a 6. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus. Diga comigo, destas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Meu irmão, está clara a palavra, sim ou não? Então não seja rebelde, não seja descrente, e a ira de Deus não vai cair sobre você. O livro do Apocalipse vai falar do dia da ira. Existe o dia da ira. Esse Deus que eu estou apresentando aqui, o mundo não gosta de saber desse Deus aqui não. Só gosta do Deus do 1 João. Deus é amor. O Deus é amor tem ira. Apocalipse capítulo 6, versículo de 16 a 17. Apocalipse 6, 16 a 17. E diziam às montanhas e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado. A ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira. Chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Essa pregação não é para causar medo não, essa pregação é para fazer você mudar de vida. Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti. Olha que a palavra está falando, como o seu coração está obstinado a fazer o mal, como o teu coração é impenitente, não se arrepende, não se converte, você vai acumulando ira contra ti mesmo. Para o dia da cólera. Apocalipse falou do dia da ira. Romanos está falando do dia da cólera e da revelação do justo
juízo de Deus. E pode ter certeza que a ira de Deus não vai cair sobre quem não deveria cair, porque é o justo juízo. Só vai cair a ira de Deus sobre quem merece a ira. Na verdade, a ira de Deus não recai sobre a pessoa, mas sobre os atos da pessoa. E como é a pessoa que está praticando, vai o bolo junto, vai o conjunto. A ira de Deus, ela recai sobre o pecado. A ira de Deus não tolera pecado. Você está entendendo isso? Sim ou não? A ira de Deus não tolera pecado. Deus é irado com o pecado. Deus é irado com o pecado. Deus quer o pecador, ama o pecador, mas não pode tolerar o pecado. Diga comigo: eu estou aprendendo que haverá o dia da ira, que haverá o dia da cólera. Jesus falou sobre isso. João capítulo 3, versículo 17. Ou melhor, versículo 18. João capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Se você crê em Jesus, a ira de Deus não vai cair sobre você, você não é condenado. A ira de Deus vai cair sobre os incrédulos, como a gente já viu, e a palavra de Deus está dizendo: mas quem não crê já está condenado. Quem falou isso foi quem? Jesus. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Diga comigo: quem crê em Jesus será salvo. Quem não crer já está condenado. A ira de Deus caiu sobre a pessoa. Você está em João capítulo 3, vá para o versículo 36 agora. Versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Se você crê no Filho, se você vive a palavra de Deus, você tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Quem está falando isso é Jesus. O Deus amor é o Deus da ira. Eu estou provando com a Bíblia, minha gente. Eu estou provando com a Sagrada Escritura para você. Segunda Tessalonicenses, ou melhor, Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Seremos por ele salvos da... Olha para essa cruz que está aqui. Essa cruz, foi derramado um sangue nela, o sangue de um Deus, para que a ira de Deus não caísse sobre você. Deus morre por você para que você a ira dele não caia sobre você. O sangue dele salvou você da ira, do grande dia da ira, o grande dia da cólera. O sangue de Jesus salvou você, amém? Agora cabe a você aceitar o sangue de Cristo na sua vida ou não. Então olha para essa cruz e diga: o sangue de Cristo já me salvou do dia da ira, do dia da cólera. Aplauda a cruz de Jesus por você, por você, por você. Amém. Eu queria ir Romanos versículo por versículo, mas não vai dar tempo, já vou pular alguns versículos. Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos
capítulo 1, versículo 21. O que está escrito aí? Leia comigo. Porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus. Veja, vocês conhecem a Deus, mas vocês não glorificam a Ele, nem lhes deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos, e se lhes obscureceu o coração insensato. Então você se perdeu nos seus vãos pensamentos, o seu coração se tornou insensato, o seu coração está obscurecido. Cuidado para os seus pensamentos não se perderem. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo de 17 a 18. Efésios 4, 17 a 18. Que Cristo habite pela fé em vossos corações. Ou melhor, portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Têm o entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Que através dos seus pensamentos você pode se afastar da vida de Deus, através de ideias frívolas. Coloca a mão na sua cabecinha. Diga comigo que sim. Dependendo das ideias que entram aqui, ideias frívolas, eu posso me afastar da vida de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Toda ideologia, ela atinge os seus pensamentos. Toda ideologia, ela entra na sua mente. E se ela convence o seu pensamento, ela vai mudar o seu jeito de viver. Se uma ideologia convence você, você começa a viver conforme a ideologia. E às vezes na sua cabeça você não aderiu à ideologia, mas você já está vivendo conforme a ideologia. Você já está vivendo conforme o mundo ditou. Você já está vivendo conforme os mundanos vivem. Você está vivendo conforme os pagãos vivem. E alguns chegam ao absurdo de que quando um padre fala a verdade, fica bravinho com o padre. E alguns chegam ao absurdo de falar assim: a igreja precisa se abrir. Não é a igreja que precisa se abrir, é você que abriu os seus pensamentos para o demônio. É você que abriu os seus pensamentos para ideias frívolas. Deixa eu te ensinar uma coisa. O pensamento da igreja já está formado, não muda. Quem é o cabeça da igreja católica, apostólica, romana? Quem é a cabeça? Diz a palavra: Jesus é a cabeça da igreja. Então a cabeça já está formada, meu filho. Não muda. Não é você que agora vai dizer para a cabeça o que tem que fazer, o que não tem que fazer. A cabeça é Jesus, já está formada. E todo o corpo, porque você é corpo da igreja, o corpo segue o que a cabeça dita, meu filho. E não é a mão que vai dando ordem, não. Não é o pé que dá ordem. Paulo vai dizer que cada um de nós é uma parte do corpo. Diga assim: cada um de nós é uma parte do corpo. Mas ninguém que está aqui é a cabeça. Ficou claro, sim ou não? Quem é a cabeça? Cristo. Quem é a cabeça?
Ok. Você é o quê? Corpo. E aí Paulo fala uma coisa linda: um é a mão, um é o pé. E aí Paulo até chega a dizer, e ninguém é mais importante que ninguém. Paulo chega a dizer, a mão não pode dizer para o pé, eu sou mais importante que você. Não, porque sem a mão eu não faço muita coisa, mas sem o pé eu também não faço muita coisa. E outra, tem gente aqui que é a unha, mas o pé não pode dizer, a unha não é importante, porque a gente sabe o que acontece quando a gente fica sem unha. Uma simples ficar sem unha é terrível. Todo mundo aqui é importante, amém? Só que você não é cabeça, você é corpo. E não é você que dita as regras para o corpo, para a cabeça. É a cabeça que é a cabeça que está falando, fala isso, Frei Gilson. É a cabeça que fala, agora levanta a mão, Frei Gilson. É a cabeça que diz, pula, Frei Gilson. É a cabeça que determina e eu só obedeço o que a cabeça fala. Então, você está aplaudindo porque você já está entendendo. É porque eu não posso ser mais aberto. Estou chegando no meu limite aqui. Você tem que seguir o que a cabeça determina. Então não venha pedir para na igreja acesso à ideologia. Não, a igreja não dá acesso, porque a cabeça da igreja, que é Cristo, já está formada. Os pensamentos da igreja já estão formados. Ah, mas é muito fechado. É fechado mesmo, porque Cristo já fechou tudo. E para você mudar essa história, só se você for maior que Cristo, meu irmão. Você é maior que Cristo? Então fica quietinho, se coloca no teu lugar, fica, você que é o pé, você que é a mão, você que é a unha, fica no seu lugar. Porque tem umas aberrações, é o dedinho do pé que quer mandar. Quer mandar na cabeça, mas olha, eu vou falar. Olha para quem está do seu lado e diga, te coloca no seu lugar. E segue a cabeça que é Cristo. E você nunca vai se perder. Amém? Amém? Você já viu o corpo andando sem cabeça por aí? Se você ver, você vai sair correndo. Mas tem uns católicos que estão andando sem cabeça por aí. Porque segue ideia frívola. Ficou claro? Esse tipo de gente é o que está narrado em Tito, capítulo 1. Abra sua Bíblia, Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito, capítulo 1, versículo 16. Esse tipo de católico, esse tipo de cristão, está narrado aqui. Proclamam que conhecem a Deus. Ah, eu conheço a Deus. Mas na prática o renegam. Detestáveis que são. Esse tipo de cristão é detestável. Esse tipo de católico é detestável. É a Bíblia que está falando isso. Rebeldes e incapazes de qualquer boa obra. Conheço a Deus, mas a tua vida é outra. Conheço a Deus, mas adultera. Conheço a Deus, mas rouba. Conheço a Deus, mas vive nas mentiras e ideologias do mundo. Infeliz de você. Idólatra. Rebeldes, detestáveis. Diz que conhece, mas vive outra coisa. Eu quero proclamar, eu quero pedir a vocês. Jesus está muito feliz que vocês vieram à Canção Nova para ouvir a sua palavra. Estão todo mundo sentadinho, em silêncio, ouvindo a palavra dele. Mas ao saírem daqui, meus filhos,
coloquem fogo neste mundo e comecem a viver a palavra. Não diga que conhecem a Deus e chega na casa de vocês e vocês vivem outra coisa. Não, chegar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que seja, você vai viver Jesus Cristo lá. Você vai testemunhar Jesus Cristo. Você não vai se entregar aos ídolos. Amém? Romanos 1, 24. Essa palavra é muito forte. Romanos 1, 24. Diga comigo: por isso Deus os entregou aos desejos do seu coração, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Eu não sei se vocês entenderam o que vocês leram. Deus os entregou ao pecado. É isso que você acabou de ler. Deus os entregou ao pecado. A Bíblia está dizendo que Deus faz alguém pecar, sim ou não? A Bíblia está dizendo que Deus faz alguém pecar, sim ou não? A Bíblia está dizendo o seguinte: você quer pecar, eu já disse para você não pecar. Eu já disse para você se afastar do pecado. Eu já disse para você se afastar dos ídolos. Mas você não me ouve. Mas o seu coração ficou obscurecido. Entraram ideias frívolas na sua mente. Eu bato na sua porta todos os dias. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Mas o problema, você não abre a porta para mim. Você não quer ouvir minha palavra. Eu já falei, você conhece a minha palavra, mas você não quer seguir. Já que você não quer seguir, Deus falando, eu respeito a sua decisão. Você quer adulterar? Eu respeito a sua decisão. Você já viu alguma vez algum homem ou mulher que queria adulterar e de repente ele estava algemado num quarto? E alguém perguntou: o que está acontecendo? Você está algemado? Deus me algemou, ficou sabendo que eu ia adulterar e me algemou nessa cama. Vocês já viram isso? Vocês já viram alguém algemado porque ele estava querendo matar não sei quem? Aí Deus falou: já que você quer matar, eu vou te algemar. Deus, você já viu isso? Romanos capítulo 1, versículo 24. Deus entrega a pessoa ao pecado. É isso que você quer? Faça. Eu não vou impedir. Por que tem tanto mal no mundo? Por causa disso. Porque Deus é aquele que respeita até as tuas más escolhas. Você quer adulterar? Você quer roubar? Você quer mentir? Você quer se prostituir? Você quer? Eu não posso impedir, porque eu dei para você livre-arbítrio. Está entendendo, sim ou não? Meu irmão, isso é a pior coisa que tem. Quando Deus fala isso para você, é a pior coisa que tem. E não é que Deus desistiu de você, é que Deus precisa respeitar o seu livre-arbítrio. Está entendendo, sim ou não? Diga para quem está do seu lado: Deus respeita as suas escolhas. E isso não significa que Ele concorda com as suas escolhas. Veja, quando Ele permite, não significa que Ele concorda. Ficou claro? Romanos capítulo 1, versículo 25. O que aconteceu com essa gente? Romanos capítulo 1, versículo 25. Leia comigo bem alto. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos, amém. Diga comigo: trocaram a verdade de Deus
pela mentira, trocaram a criatura pelo Criador. É isso que está acontecendo na nossa modernidade. Trocaram a verdade pela mentira, o Criador pela criatura. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Versículo 27. Apocalipse 21, 27. Está dizendo quem não entrará no céu. Nela não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras. Veja, trocaram a mentira, a verdade pela mentira. Então lá não vai entrar ninguém que fala mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Agora vamos para Romanos, capítulo 1, versículo 26 a 27. Romanos capítulo 1, 26 a 27. Por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. Diga comigo, por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Falou para as mulheres. As mulheres mudaram as relações naturais contra a natureza. Se alguém não entendeu ainda o que está querendo dizer, vai entender agora. Versículo 27. Diga comigo, do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejo uns com os outros, cometendo homens com homens a torpeza. Por que vocês falaram mais baixinho? Fala alto. Cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga ao seu desvario. Ficou claro, sim ou não? Deu para entender o que a Bíblia diz? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Está claro ou não está? Gente, mas claro que isso não existe. Se uma pessoa entrar nessa lista, ela devia entrar em desespero. Deus está falando que não entra no céu quem estiver cometendo essas práticas. A ira de Deus vai cair sobre a pessoa. Mas quem comete tudo isso é porque trocou a verdade pela mentira. E quem é o pai da mentira? João 8,44. O pai da mentira é o diabo. Coloca a mão na sua cabeça mais uma vez. E diga comigo, me liberta, Senhor, de todas as ideologias mundanas, que na minha mente só entre a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja a luz que ilumina a minha vida.
e não o que dita o mundo. Amém. 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 Preste atenção. O que o Frei Gilson está pregando aqui é o que vocês estão ouvindo pelo mundo por aí, ou seja, todos os canais de TV falam a mesma coisa que aqui? Todos os filmes que vocês estão vendo, séries, estão falando a mesma coisa que eu estou falando? Você sabe que não. O meu discurso é contrário. O meu discurso aqui hoje é totalmente, para os mundanos, é loucura. É antiquadro, é moralista. Só que eu estou fazendo um esforço tremendo para que o meu discurso esteja totalmente dentro dessa palavra que está em suas mãos. O que Frei Gilson está pregando agora é a palavra de Deus, que nunca mudou e nunca vai mudar. Essa palavra que vai salvar a sua vida. Essa palavra que vai salvar a sua vida. É porque muitos artistas estão falando diferente da Bíblia. É porque muitos jornais estão falando diferente da Bíblia. É porque muitos filmes, séries estão falando diferente da Bíblia. E agora eu estou confuso. Mas por que você está confuso? Você deve seguir a Bíblia. Não se importe se este está falando, se aquele que tem muitos seguidores está falando algo. Jesus é o teu modelo, meu filho. E ele já falou. Jesus falou. Está falado. Pode ficar tranquilo. Mas eu sei que não é pesado. Até porque Jesus falou: eu quero colocar sobre vocês um fardo. E o fardo dele é os mandamentos. O fardo. Mas ele mesmo falou: o meu fardo é suave, o meu fardo é leve. Porque seguir os mandamentos não é pesado. Seguir os mandamentos é leve, para quem ama. Se você ama a Deus, seguir mandamento nenhum é pesado. Agora quando você não ama, ai que a igreja pede isso, ai que a igreja pede aquilo, é porque você não ama, tudo é pesado para você. Mas eu sei que é agressiva. Veja bem, quanto mais cresce a iniquidade no mundo, mais a palavra de Deus se tornará agressiva para o mundo. Você está entendendo, sim ou não? Isso está na Bíblia. Haverá um crescente da iniquidade. Então quanto mais crescer a iniquidade, mais a palavra de Deus fica agressiva. E isso lá em João capítulo 6, se eu não me engano, Jesus está pregando, e Jesus era forte na sua pregação. Jesus não veio para agradar ninguém. Diante de Pilatos ele falou: sabe para que eu vim, Pilatos? Eu vim para dar testemunho da verdade, Pilatos. Eu sou a verdade, Pilatos. Eu vim para isso, para dar testemunho da verdade. Então Jesus não omitiu nenhuma verdade. Nenhuma verdade. Ele é a verdade. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele falando a verdade, ele é a verdade. Chegou uma hora que o pessoal começou a falar: ei Jesus, pregação está dura demais, viu? Para um pregador não é fácil ouvir isso. Eu ouço isso direto. Essa pregação está dura. Sabe qual é a primeira coisa que passa na nossa cabeça? Será que eu tenho que amenizar? Para agradar você eu tenho que amenizar, porque para agradar eu vou ter que amenizar. Aí sabe o que aconteceu? O povo começou a ir embora. Gente, vocês estão aqui, ó. Até que tem um povo indo embora ali, mas eu acho que é porque tem que fazer outra coisa. Mas
Imagina você estar pregando, eu estou pregando, de repente o povo, vocês começam a sair do lugar de vocês, vão embora. Aconteceu isso na pregação de Jesus Cristo, o maior pregador da história. E ele pregando, o povo indo embora, Pregação dura demais. Jesus poderia ter feito o seguinte: ô povo, volta cá, eu vou mudar o discurso, vou melhorar, já que eu quero seguidores, eu quero muitos seguidores no Instagram. Então, se para ter mais seguidores eu preciso amenizar, vou amenizar. Pergunto, Jesus fez isso, sim ou não? Aí Jesus olhou para os apóstolos olhando um para o outro assim, está todo mundo indo embora. Esse discurso de Jesus foi um fracasso. Não foi um fracasso. É porque o discurso de Jesus não veio para agradar o mundo. O discurso de Jesus veio para agradar o Pai. Eu vim falar tudo que meu Pai mandou falar. Eu acho tão bonito Jesus, porque Jesus, se você prestar atenção, ele não mexeu com política. Jesus mexeu com política? Pelo contrário, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus mexeu com política? Não. Tinha que pagar o imposto de um dia que estava sem dinheiro. Pedrão, vai lá na boca do peixe, você vai encontrar dinheiro, paga o imposto para você e paga para mim, que nós é duro. Só que teve um dia que Herodes mandou Jesus parar de fazer o que ele estava fazendo, porque a sua pregação é muito dura. Eu vou voltar lá ainda. A pregação é muito dura. Agora Herodes está ficando incomodadinho, porque o mundo se incomoda. Aí Herodes foi falar mandou recado para Jesus. Herodes mandou você parar. Aí Jesus, depois vocês procuram isso na Bíblia. Jesus fala assim: manda avisar aquela raposa que eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo, que eu vou fazer hoje e vou fazer amanhã. Jesus veio para pregar a verdade. Trocaram a verdade pela mentira. Voltemos ao texto que eu estava falando. Todo mundo indo embora. Jesus podia ter mudado o discurso, não mudou, continuou pregando. Ele olha para os discípulos e fala o que para eles? E vocês também querem ir embora? Vão, se vocês querem, vão. Em outras palavras, não sou eu que vou adaptar o meu discurso a você. É você que tem que se adaptar ao meu discurso. Se alguém quiser, você não é obrigado, mas se você quiser, então a partir de agora pega o pacote completo, tome a sua cruz de dia após dia, a cruz dos meus mandamentos, a cruz da minha palavra e segue-me. Não sou eu quem sigo você, é você que me segue. Mas é que os filmes estão falando isso, os jornais estão falando isso, os artistas estão falando isso, contrários à palavra. Veja, contrários à palavra. Mas aí Pedro olha para Jesus e diz o quê? Vocês querem ir embora? E Pedro toma a palavra. A quem nós iremos, Senhor? Eu estou sentindo que a sua palavra é pancadaria, é duro. Mas só tu tens palavras de vida eterna. Então vale a pena. Foi o mesmo Pedro que ouviu de Jesus falando para ele: afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensa como eu penso. Você não pensa como eu penso. Então quando é que um católico se afasta de Jesus? Quando ele começa a pensar diferente de Jesus. Como é que Jesus pensa casamento? Quando você pensa casamento diferente de Jesus, o demônio já entrou.
Como é que Jesus pensa o ser humano, o homem? Como é que Jesus pensa a mulher? Como é que Jesus pensa a criança? Como é que Jesus pensa a humanidade? Como é que Jesus pensa a família? Quando você se afasta de Jesus, você aderiu à ideologia. Pensamentos frívolos entraram na sua mente. Ergue tua mão bem alto. E eu pergunto para vocês: vocês querem ir embora? Diga assim comigo: só tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Vocês querem ir embora? Por quê? Amém, amém. Abra sua Bíblia. Em Romanos capítulo 1. Versículo 29 a 31. Romanos capítulo 1, 29 a 31. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça. Veja, quando Deus entrega alguém para o pecado, o que vai acontecer na vida dela? Agora a Sagrada Escritura está falando. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades. Inventores de maldade. O que mais acontece no mundo hoje é gente que inventa maldade. Quando você acha que não tem mais o que o ser humano inventar, eles inventam. É verdade ou não é? É uma invenção de pecado que eu nunca vi. Tem pecado de hoje que nós nunca vimos na humanidade, porque inventaram. Tem uns pecados que até os demônios ficam: caramba, o rapaz teve uma criatividade que nem eu tive. Inventores de maldades, rebeldes contra os pais, são insensatos, desleais em seu coração, sem misericórdia. Preste atenção, essa palavra é forte. Para completar essa palavra, guarde esse texto. Para completar essa palavra, 2 Timóteo. Segunda Timóteo capítulo 3, versículo de 2 a 4. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 2 a 4. Os homens se tornarão egoístas. Preste atenção, você está entendendo a palavra? Como você conhece a verdade, mas você trocou a verdade pela mentira, você trocou o Criador pela criatura, Deus os entregou aos seus pecados. Você quer viver o pecado? Vai viver seu pecado, eu não posso te obrigar. Lembra de Judas? O que tem para fazer, faça logo. Você já está decidido. Então, os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos. Rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons. Não queira que o mundo te aplauda, meu irmão, eles são inimigos. Inimigo dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. É isso que a humanidade está seguindo. Volte para Romanos capítulo 1, versículo 32, o nosso último versículo.
O que está escrito aí? Diga comigo: apesar de conhecerem a Deus, ou melhor, apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas. Veja, a pessoa sabe que aquilo não agrada a Deus. São dignos de morte quem pratica essas coisas. Diga comigo: não somente as praticam. A pessoa sabe que desagrada a Deus, mas mesmo assim ela pratica. Diga comigo: não somente as praticam, como também aplaudem os que a praticam. Além de a pessoa praticar o mal, ela ainda aplaude quem está fazendo mal. Meu irmão, eu fiz uma pequena meditação de Romanos 1, de 18 a 32. Essa palavra é forte. Eu tive que pular uns versículos, porque senão não dava tempo. Mas a quem você quer seguir? A Deus ou aos ídolos? Abra sua Bíblia para a gente terminar. Em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos, qual é o prêmio deles? Terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Em outras palavras, meu irmão e minha irmã, não vai por esse caminho não. Olha para quem está do seu lado e diga: não vai para esse caminho não. Dê a mão para quem está do seu lado e diga, segura na mão que está do seu lado e diga para ela: não vai por esse caminho não. Seja rebelde não. Seja dócil a Deus. Diga para ela: você já conhece a verdade. Não tem mais como voltar atrás. Se você voltar atrás, você não vai acabar bem. Diga para ela: não troque a verdade pela mentira. Não troque a verdade pela mentira. Para terminar, abra sua Bíblia. Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo de 26 a 31. Eu termino com essa palavra. Hebreus capítulo 10, versículo de 26 a 31. Preste atenção. Depois de termos recebido e conhecido a verdade, gente, olha para mim. Deixa essa palavra ficar no seu coração para finalizar essa pregação. Preste atenção nela. Hebreus 10, 26. Depois de termos recebido, você recebeu a verdade, sim ou não? Depois de termos recebido e conhecido a verdade, você conheceu a verdade, sim ou não? Se a abandonarmos voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar este pecado. Ficou claro? Só teremos que esperar o juízo tremendo e o fogo ardente que há de devorar os rebeldes. Uma coisa é quem não conheceu a verdade, meu filho. Outra coisa é quem conhece a verdade e a abandona. Se alguém transgredir a lei de Moisés,
e isto provado com 2 ou 3 testemunhas, deverá ser morto sem misericórdia. Quanto pior castigo julgais que merece quem calcar os pés do Filho de Deus, profanar o sangue da aliança em que foi santificado e ultrajar o Espírito Santo, autor da graça. Pois bem sabemos quem é que disse: minha é a vingança e eu a exercerei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. O Senhor julgará o seu povo. É horrendo cair nas mãos do Deus vivo. Diga comigo: é terrível cair nas mãos do Deus vivo. Eu pergunto para você: é horrível cair nas mãos de Deus? Em pecado é. Em rebeldia é. Veja, aqui é horrendo, não em pecado querendo arrepender-se. Não, é maravilhoso cair nas mãos de Deus se você quer se arrepender. É maravilhoso cair nas mãos de Deus, porque Deus, Ele quer perdoar os seus pecados. Deus quer te dar vida nova, amém? Não há um pecado que Deus não perdoa se você se arrepende. Agora, é horrendo cair nas mãos de Deus quando você não quer perdão, quando você não quer arrependimento, quando você quer ficar no seu pecado, porque a Bíblia está falando de vingança, de julgamento, de ira. E Deus não preparou para você a ira. Eu quero proclamar para você que está aqui ouvindo essa pregação: Deus não preparou vocês para o dia da ira. Deus preparou vocês para o dia da salvação. Deus preparou vocês para o dia da salvação. Quem crer será salvo. Ergue tuas mãos bem alto e diga: eu creio em Jesus. Vai ficando em pé, vai ficando em pé. Dá um beijo na sua Bíblia, dá um beijo na sua Bíblia. E aplaude bem forte essa palavra. Ergue teus braços. Que caiam por terra todos os ídolos da sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Eu quero que você cante essa canção com todo o amor da sua vida, com toda a explosão do teu coração, declarando que Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor, amém? E o que eu vou fazer você cantar agora não é só por você, mas é também pela sua família e pela sua casa, amém? Porque talvez tenha idólatra dentro da tua casa, que está na impureza, que está no adultério, mas em nome de Jesus ele vai sair, em nome de Jesus ele vai se arrepender, em nome de Jesus. Vamos pedir perdão dos nossos pecados, vamos fazer penitência pelo que estão afastados.